Bem-vindos ao podcast Destrave-se. Aqui a gente descomplica o autoconhecimento para que você destrave o seu maior potencial. Eu sou a Beatriz Olivier. Eu sou a Tati Moço. E antes da gente seguir aqui, quero apresentar o nosso apoiador, que é a Brasil Frutti, uma empresa brasileira, uma super alternativa aos ultraprocessados com petiscos saudáveis. Então acompanhem mais sobre a Brasil Frutti pelo Instagram. E vamos ao episódio, então. Sim, e hoje a gente vai falar sobre querer não ser suficiente. Tati, eu vim pensando aqui, eu tenho um filho de 4 anos, você bem sabe, já o conhece. Uhum. Mas para quem não sabe, eu tenho um filho de 4 anos, o Noah. E eu acho que eu escuto por dia umas 100 vezes. Mamãe, eu quero isso, eu quero aquilo. Independente de onde a gente esteja, onde a gente vá, ele quer alguma coisa e ele fica pedindo o que quer, né? E aí, sabe o que eu falo pra ele? Eu falo, Noah, vamos colocar na sua listinha de desejos. E o Noah tem uma listinha de desejos. E essa listinha de desejos, bem infantil, né? Onde ele acha que em algum momento ele vai ganhar, vai receber, ou que vai cair do céu, né? Mas ele tem lá uma listinha de desejos. Uma lista que só cresce. Uma lista que só cresce. E às vezes a gente também tem, na vida adulta, essa lista de desejos. Eu quero conhecer a Europa, eu quero tal trabalho, eu quero conquistar tal coisa. Mas a gente não pode ter a lista de desejos do Noah, né? A lista de desejos onde a gente acredita que esse desejo vai se manifestar, porque querer não é suficiente. Não é suficiente. E a gente pode ter uma lista de desejos muito longa, desde que a gente faça por onde alcançar os nossos desejos, né? Tem uma questão que é muito legal a gente pensar sobre a nossa vida, porque nós somos movidos pelos nossos sonhos. Então, a gente sempre quer algo, a gente sempre deseja algo, que a gente não tem geralmente, né? Então, a gente alcança uma coisa, e não só material, né? E a gente quer outra, e é isso que nos movimenta, né? Então, eu trabalho hoje para alcançar uma coisa que eu ainda não tenho, e isso me move, é motivador, é muito importante a gente desejar alguma coisa. Porque se a gente está satisfeito com tudo, não quero nada, então não preciso fazer nada. O querer é uma força motriz, né? De movimento, a vontade. Exatamente. E aí a vontade é o que nos move, né? Quando a gente fala sobre motivação, é o motivo para nossa ação, né? Ai, que lindo. Então, gostou? Pode? Vou repetir. Motivação, motivo para nossa ação, é o que nos impulsiona, essa força propulsora mesmo. Mas o ponto é, será que eu estou alinhando a minha disposição com o tamanho dos meus objetivos? E o ponto principal é a gente conhecer os nossos objetivos também, né? Os nossos desejos. Sim, conhecer os desejos e todos os preços a serem pagos, né? Para que se conquiste tal coisa, para que se chegue em algum lugar. Você sabe que eu sempre tive muita vontade de morar fora do Brasil, né? E desde criança eu queria, e aquilo era o meu sonho, tava na minha lista de desejos. E aos 12 anos, eu cheguei nos meus pais e falei, posso fazer um intercâmbio? Eu quero morar nos Estados Unidos. Eu já desde os 8 vim aprendendo inglês porque achava aquilo fascinante, era obcecada por idiomas. E aos 12 falei, posso fazer um intercâmbio? Eu quero muito, falei para os meus pais. E a minha mãe disse, vai atrás, vai se informar, pesquisa como é que funciona, o que é necessário. A gente foi numa agência de viagens e a agente de viagens, falou para mim, sim, muito legal, temos intercâmbios de ensino médio, mas é para adolescentes a partir de 14 anos, eu tinha 12 e meio, então eu sabia que eu teria que esperar 1 ano e meio. Mas a primeira coisa que foi abordada, né, com os meus pais nesse momento, porque a gente resolveu fechar essa viagem e tal, eu fiquei muito feliz. Mas os meus pais vieram me falar sobre os preços, né? Porque a gente quer sempre aquela parte boa da coisa. A gente quer a parte fácil, a parte que encanta, né? Mas para viver algo extraordinário, existem preços. E aquilo, para mim, era o meu sonho extraordinário. E os meus pais foram me alertando dos preços daquilo. Então, esse 1 ano e meio que eu me preparei para essa viagem, eu me debrucei ali para aprender, para me desenvolver ainda mais no inglês. Eu sabia que eu teria matérias de ensino médio em inglês. Já era um momento de preparação, então. Estava me preparando.
Isso com o auxílio dos meus pais. Me ajudaram a enxergar esse ponto, né? Você não pensa que você vai chegar lá, que vai ser tudo... Não pensa que é só fazer as malas, Só né? fazer as malas. Acabei indo para a Austrália ao invés dos Estados Unidos. Mas o que foi interessante depois, né? Porque como eu fiquei em casa de família, uma família que eu não conhecia, eu já estava preparado. Meu pai dizia assim, Beatriz, é você que vai se adaptar à rotina deles, à cultura deles. Não espere que eles se adaptem aos seus hábitos, à sua cultura, né? Isso não vai acontecer. Então, eu me preparei ao mesmo tempo, né? Fui dosando as expectativas, mas quando eu cheguei lá, o que foi muito interessante, porque aí eu convivia com estudantes do mundo inteiro, inclusive muitos brasileiros, eu percebi que eu tive uma experiência que foi muito satisfatória, claro que cheia de perrengue, porque faz parte, mas foi uma experiência maravilhosa porque eu me satisfiz com a minha família e criei um vínculo com a família que me recebeu, justamente porque eu não estava criando expectativas para que eles se adaptassem a mim. E aí eu via os meus colegas ali de ensino médio internacionais mudando de família toda hora. Que iam mal na escola porque não entendiam as matérias, não tinham inglês, não tinham se preparado o suficiente para se dar bem nesse sentido. E eu fui super bem na escola. Então, o querer não ser suficiente é muito sobre isso, né? Porque poderia ter sido uma experiência que eu queria tanto, mas que tivesse me desapontado em algum sentido se eu não tivesse alinhado as minhas expectativas e também não estivesse disposta a pagar os preços que no final paguei mesmo assim, porque é difícil. Né? Mas quando vale a pena, quando a gente quer muito, a gente paga o preço, né? Exatamente. Porque a ideia de ser caro depende. Caro pra quem, né? Depende do quanto eu quero. Mas uma coisa que eu acho legal do que você falou é sobre essa vontade da gente pensar se o que eu quero, eu tenho uma vontade genuína. Exatamente. Porque a gente tem muitos quereres. A gente quer um monte de coisas, assim. Mas será que a gente quer verdadeiramente, sabe? Você que tá aí ouvindo, assistindo, pensa isso, assim. O quanto você quer verdadeiramente, um querer que te faz entrar no caminho, né? Um caminho que vai te levar até lá. Então, não dá pra gente emagrecer comendo brigadeiro, não dá pra gente enriquecer comprando tudo que a gente vê pela frente, comprando todas as blusinhas. Isso não é possível, né? Eu tenho uma trajetória empreendendo na psicologia, né? Hoje eu tenho uma clínica, tenho 10 psicólogas fazendo parte da minha equipe. Mas, olha, quantas noites sem dormir, quanto estudo, dedicação, quanta coisa eu precisei aprender, né? Quanto eu precisei crescer, né, para alcançar isso. Talvez algo que outras pessoas não queiram, mas era sobre a minha vontade e o quanto eu precisei fazer esse caminho que me levaria até lá. Por isso que é importante a gente olhar que a preparação de cada um, ela tem que ser individual. Porque o desejo é individual. O querer, ele é individual. E toda escolha, gente, eu sempre falo isso, toda escolha implica em uma renúncia, porque não tem jeito, é quase matemático, assim. Se você tem uma coisa, você não consegue ter outra ao mesmo tempo. Só que uma coisa que eu acho legal, que quando a gente quer muito uma coisa, a gente abrir mão da outra, não é tão penoso assim. Claro que a gente nunca quer perder. Sim. Mas de alguma forma a gente entende, sabe? Não, é por um bem maior, sabe? Sim. Essa sensação, assim. E eu acho que a gente entender que muitas das coisas que a gente não realiza, né, Bê? É porque a gente não cresce. Então, das duas, uma. Ou a gente aumenta a nossa disposição, ou a gente diminui a nossa ambição. Sim. E a gente tem que fazer essa escolha diariamente, né? Se não fica a lista de desejos do Noah, né? Que só cresce e não realiza. E é um monte de querer não fundamentado, né? E aí é um querer imaturo, é um querer a parte boa. A parte que não dá trabalho, a parte que não custa tanto. Né? E você falando da sua experiência, eu tenho essa coisa com morar fora, né? Hoje eu voltei. Hoje eu quis estar aqui de volta no Brasil, mas eu já quis muito morar fora. E morar fora tem muito dessa... Você precisa renunciar a muitas coisas, né? E nessa experiência eu consegui ver exatamente isso. Às vezes as pessoas, elas querem algo, ou elas idealizam, né? Idealizam uma realidade, mas não tem muito a motivação do fazer por onde
aquela situação ser uma situação compatível com a idealização que foi feita, né? Porque às vezes acaba se tornando uma conquista decepcionante, porque não houve uma construção, não houve um alinhamento de expectativas. A pessoa não cresceu na proporção da ambição, né? E isso indica um pouco, né, pegando até o exemplo do Noah, e aí no caso o exemplo da criança, mas a gente enquanto adulto diz um pouco sobre a imaturidade, ou a falta de maturidade, porque eu preciso entender que tem um processo, né, eu preciso plantar, eu preciso regar, e aí depois eu vou colher, não dá para só colher, né, então é um pouco, né, a gente precisa entender, seria eu uma pessoa mimada? Querendo só a parte boa, querendo só o recheio do bolo, sem fazer por onde, sabe aquela expressão? Faça por onde merecer? E não é sobre sacrifício, é sobre processo. Até porque o processo em si é muito educativo, existe muita oportunidade dentro do processo. Total. Né? E o sacrifício ele acaba ficando muito menos pesado quando se sabe onde você quer chegar, para que você faz, né? A dedicação de um trabalho, de um crescimento em uma certa área que faça parte, né, desse local ou dessa coisa que você quer conquistar. Fica muito menos penoso se você sabe, olha, estou fazendo isso porque isso vai me levar até aqui. Isso. Né? E fica muito menos penoso, primeiro porque você sabe que isso vai te levar até um lugar, e aí por isso que a gente precisa ter clareza, né, e aí o autoconhecimento é muito importante, né, eu saber o que eu quero, porque se eu sei exatamente o que eu quero, então imagina que eu sei que eu quero ir à praia. Então, eu vou ter que pegar uma rodovia que vai à praia, né? Não dá para eu pegar ali um caminho de uma rodovia que leva à serra, né? Então, eu preciso saber para onde eu estou indo. A partir daí, então, tem um caminho ali e eu posso tornar esse caminho prazeroso, porque eu posso pensar, nossa, 5 horas de viagem. Ou então, eu posso falar, bom, são 5 horas de viagem. Certo, eu quero chegar. Então, eu vou pôr um podcast. Vou escutar o Destrave-se podcast. Vou maratonar os episódios. Vou parar num café, sabe? Naquele posto que tem no meio do caminho, tomar um café com pão de queijo, né? Vou escutando uma música também na outra metade, depois do podcast. Vou sair mais cedo para evitar o trânsito de tal horário, que aí também é sobre evitar perrengues desnecessários, Favorecer o processo. Favorecer o processo. Como vou morar fora, eu sei que é daqui 2 anos, eu vou estudar muito. Para lá, quando eu chegar lá, eu tenho trabalho, oportunidade de trabalho que eu gostaria. Porque às vezes eu posso querer morar fora, mas não penso que o trabalho que eu vou ter ali, por conta de uma limitação, de algo que eu não tive disposição para desenvolver, não vai ser o trabalho satisfatório que eu idealizei dentro daquela realidade. Então, tudo isso, né, Tati? A gente pode realmente diminuir os obstáculos. E se as pessoas não estão dispostas, você, né, outras pessoas não estão dispostas ao processo, tudo bem. Mas sem caminhada não tem chegada. E também, se não está disposta ao processo, tem que estar disposta a lidar com as consequências. Né? E por que não está disposta ao processo? Porque às vezes também a gente problematiza muito, né? Nossa, mas até eu conseguir estudar bem, para estar preparada. Gente, será que é tão difícil assim? Porque às vezes a gente começa e você fala, poxa, até que tá fluindo bem, até que está acontecendo. E aí, quando a gente está no processo, a gente começa a favorecer esse processo e a gente se empolga e aí quando vê, passou. Desenvolve novas habilidades também. Imagina a gente, Tati, que estamos no estúdio agora. Não sei se você percebeu, mas estamos num estúdio. Não notou? Mas porque a gente resolveu começar com esse projeto, algo que a gente quer muito, né? Que a gente ama trazer ao mundo. Que a gente está aprendendo, também estamos no processo. E que a gente começou com qual experiência? Eu faço vlog pro YouTube, é uma pegada de filmagem muito diferente. Montar um set, né, Tati? Montar um set de filmagem, saber qual cabo que vai aonde, pensar em tudo. É uma parte que você achava super legal, assim? Não. Tranquila? Não, cara, sabe, a bateria acaba no meio do rolê. O cabo, outro dia sumiu, não sabia onde tinha parado o cabo que ligava no microfone. Mas aí a gente vai... A próxima vez, a vez seguinte, né, que a gente foi gravar, eu já lembrei do cabo, eu já lembrei das baterias, assim, um exemplo bem tosco, né, mas assim, justamente para ilustrar que o processo te capacita também
né? E aí a gente vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo novas habilidades. E uma coisa legal, tem uma coisa que o Cortella, que eu gosto muito disso, ele fala, faça o melhor que você puder com as condições que você tem, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. E o processo, ele é justamente isso. A gente começou com as condições que a gente tinha, até que a gente tivesse condições de fazer melhor ainda. E quando a gente fala sobre alcançar alguma coisa, muitas pessoas não começam porque elas não têm a condição ideal. Ficam aí esperando aquele momento perfeito que nunca chega, né? E que aí nunca realiza, né? Porque se eu não começo, eu não chego. Então isso também é bacana, né? Da gente olhar assim, se eu tenho um desejo, o que eu preciso fazer? Eu estou fazendo? Porque quantas vezes a gente quer o que os outros têm? Não tô dizendo sobre inveja, não. Eu quero também. Não é que eu quero que o outro não tenha, eu quero também. Eu quero o que o outro tem, mas eu estou fazendo o que o outro está fazendo para ter aquilo? Porque às vezes a gente só olha como se as coisas caíssem do céu, né? E, gente, não é assim que funciona. A gente sabe disso. Não é a lista de desejos do Noah. E muito daquilo que a gente não realiza na nossa vida, isso é duro da gente escutar da gente mesma, mas é real. Muitas das coisas que a gente não realiza porque a gente não aumenta a nossa disposição. E aí a gente precisa ficar conformado com o que a gente tem, porque a gente não tá dando passos, né? Você citou o Cortella, eu escutei essa semana. Ele falou que a maior lição de vida que ele ensinou aos filhos dele foi que vaca não dá leite. Que a vaca não dá leite. Alguém precisa se vestir, precisa entrar no estábulo, ela precisa de uma alimentação, precisa botar a luva lá, sei lá qual que é o processo de tirar, ordenhar a vaca, né? Enfim, mas é sobre isso, não é mesmo? Isso. É sobre não esperar que caia, né? Que venha pronto. Que venha pronto, mas que a gente se capacite para chegar onde a gente quer. E tudo bem, que se a gente quer chegar aqui, mas hoje a gente consegue identificar, e aí, processo de autoconhecimento, consegue identificar que a gente só tem condição de chegar aqui, porque eu ainda não conheço exatamente um determinado assunto. Eu vou chegar aqui com as condições que eu tenho, a partir daqui, qual que é o meu próximo passo? Mas é sobre também começar, né? E pode ser mais simples do que às vezes a gente problematiza, né? Porque basicamente eu tenho um desejo, e aí eu me capacito, eu cresço, e aí eu realizo isso, né? É fácil? Gente, nada é fácil, né? Mas é aquilo, escolhas fáceis, vida difícil, escolhas difíceis, vida fácil. Porque, não é fácil, às vezes, passar horas estudando, mas também não é fácil não ser aprovado numa prova. Exatamente. É fácil trabalhar todos os dias? Não é. Mas também não é fácil não ter dinheiro para comprar as coisas que você quer. Então, a gente precisa o seu difícil. Escolher o seu difícil. Quais escolhas? Então, isso é uma coisa que está na nossa mão. A gente está fazendo. A gente não está fazendo. Porque aí depois não vale chorar, né? Não dá pra chorar. Às vezes a gente chora. Só o Noah pode chorar. Só o Noah pode chorar. Que é a lista de desejos do Noah condiz com a idade do Noah. Pois né? é. E aí chega uma hora que a gente não pode agir de forma infantil naquilo que depende da nossa vida, né? Eu acho que quando a gente falar sobre disposição e ambição, ainda tem um ponto que é valiosíssimo, assim, porque se a gente não cresce, a gente não alcança, mas o crescer, ele é constante, porque não tem eu cheguei aqui e aí eu zerei a vida. Zerei o jogo, então, gente, acabou. a coisa cicla. Só que entende que conforme a gente vai se capacitando para algumas coisas, a gente já tá mais preparada para outras. Ou seja, a gente já se adianta para outros quereres, né? Então, outras realizações vêm. Quantas vezes a gente dá um passo e esse passo, ele vai destravando uma areazinha aqui, mas também já começa a destravar uma outra areazinha ali, e aí parece que as coisas vão fluindo um pouco melhor. Então, não é só para uma coisa. Um passo que a gente dá, crescer, a gente se capacitar para realizar aquilo que a gente deseja, é valiosíssimo. E assim, ninguém vai fazer por nós. Mas se a gente também não fizer, é um problema nosso. Consequências não tem pra quem nossas. chorar, não tem pra quem reclamar, porque aí depois, então, é capaz de virar aquela pessoa chata, né?
que só reclama. Exatamente. Falaremos sobre isso também. Né? Muito bom esse papo sobre querer não ser suficiente, Sim. né? Mostra um pouco do quanto a gente pode também se preparar. É isso. Aproveitem para acompanhar a gente nas redes sociais que estão aqui na descrição desse vídeo. Se inscrevam nos nossos canais, compartilhem esse vídeo ou este áudio com quem você acha que poderia se beneficiar desse conteúdo. E agradecemos muito a sua audiência. Muito obrigada pela sua audiência. Compartilha com quem você acha que pode se beneficiar de um conteúdo que descomplica o autoconhecimento. Muito obrigada.